Eu acho que a palavra de ordem nesse período foi medo, né? Acho que o mundo ficou com muito medo e o medo paralisa. Bom, o que eu posso falar sobre esse período terrível que nós passamos sobre o Covid, né? Foram o quê? 1 ano e meio? Um ano praticamente fechado, mais a volta e depois novamente o lockdown. Passamos aí quase 2 anos, pelo menos 1 ano e meio com certeza. Quando foi decretado o lockdown, quando o governador mandou fechar tudo e começou a se fechar tudo, eu me lembro que era meados de março, ia ter um campeonato pan-americano de jiu-jitsu em Orlando. Eu tinha comprado a passagem, estava preparado para lutar, veio lockdown 2 dias antes da viagem. Aí tudo fechou, não houve a competição e fiquei 1 semana em casa, né? Tentei cumprir 1 semana em casa, passar esse lockdown, porque nós também não sabíamos quando as coisas abririam, e vou te falar que foi 1 semana, pouco mais de 1 semana, terrível, porque fechado em casa, tudo fechado, o mercado estava com aquela restrição de entrada de pessoas, e querendo ou não, eu sempre fiz esporte, minha esposa também sempre fez esporte. 2 pessoas muito ativas, muito ativas. Eu não consegui segurar a onda, fui para minha academia e lá na minha academia comecei a fazer peso, musculação, mas sentia vontade de treinar. Liguei para alguns amigos e nós fizemos um treino. Aí esse treino durou a pandemia toda. Em 2019, quando explodiu uma nova epidemia na China, em Wuhan, quando chegavam notícias aqui por alguns colegas que acompanhavam novidades, inovações no mundo, que haviam casos estranhos, cerca de 50, 100 casos de uma pneumonia estranha na China. E, ato contínuo, no final de 2019, mas particularmente no início de 2020, foi decodificada a composição do vírus que depois chamou SARS-CoV-2 e deu origem a uma das mais importantes pandemias do século XX e do século XXI. Digo dos dois porque ocorreu no século XXI, mas nós nunca tivemos uma pandemia com essa dimensão, não é? Nesse momento, eu estava atuando mais fortemente no ensino de graduação, trabalhava em 2 universidades, e no começo de 2020, nós vivemos a novidade de que havia uma nova epidemia no mundo e uma série de dificuldades para lidar com este problema. Então, é deste ponto que eu quero começar essa narrativa e é desse lugar que eu quero falar, de um professor universitário da graduação, mas com uma trajetória de já 30 anos, 35 anos na montagem do Sistema Único de Saúde. E lembrar vocês, porque é preciso não esquecer, que a Covid, ela é uma zoonose, é uma doença originariamente de outros seres vivos, de outros animais, e que saltou de espécie. É um vírus que desenvolveu a capacidade de infectar humanos. Dessa forma, ele é um coronavírus e ele se transmitiu para humanos e iniciou um processo de difusão, de espalhamento, de transmissão.
um epicentro inicial numa região específica da China, a região de Wuhan. O vírus se espalhou pelo mundo inteiro, favorecido por uma série de questões e uma série de conexões, sobretudo porque hoje nós vivemos num mundo de intensa comunicação. Comunicação que se dá através do comércio, do transporte, das relações das pessoas, dos acessos que todos têm. Então, um vírus de uma região no outro lado do mundo, na província de Wuhan, na China, teve a capacidade de, em poucos meses, chegar à Europa Ocidental com grande força e depois a América e a América do Sul. Bem, isso ocorreu nos primeiros meses de 2020. Havia uma doença nova que nós não conhecíamos, sabíamos que era uma doença viral de um coronavírus para o qual não havia nenhum tratamento específico, mas a gente tinha alguma informação sobre o manejo desses casos. Eu acho que a grande questão sobre o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença Covid-19, é se tratar de um vírus que não é de uma família nova, mas especificamente esse subtipo, ele era novo, né? A gente não conhecia. Por isso que quando surgiu essa doença, a gente não sabia muito do que se tratava, nem qual era o agente etiológico responsável. Demorou um pouco para a gente conseguir descobrir que era um vírus e como acontecia essa transmissibilidade. Como a família dos coronavírus é uma família já conhecida, né, inclusive com uma transmissão zoonótica importante de animais para humanos, a gente iniciou esse estudo após os primeiros casos lá em Wuhan, na China, inclusive sobre a origem desse vírus, de onde que tinha surgido esse novo coronavírus, esse coronavírus que a gente ainda não conhecia, o SARS-CoV-2. Porque a gente conhecia o SARS-CoV-1, né, e outros coronavírus, como o MERS, que foram responsáveis por outras pandemias previamente, mas o SARS-CoV-2 era uma novidade. E aí a gente não conseguiu esclarecer se realmente iniciou essa transmissibilidade de um ponto de vista zoonótico, né, principalmente por morcegos, com contatos com outros animais, mamíferos, e a partir daí a transmissão para humanos, ou se foi um acidente laboratorial aí que acabou permitindo o alastramento desse agente etiológico e as primeiras infecções lá em Wuhan. O que nós tínhamos de informações iniciais por grandes estudos de séries de casos publicadas pelos chineses é que 80% dos casos de Covid-19 tinham um curso mais benigno, que cerca de 10 a 14 dias depois já não tinham sintomas e que com repouso, com hidratação, com antitérmico, alguns sintomáticos para melhorar a sua condição, o paciente evoluía muito bem. Mas 20% desses casos se dividiam em dois grupos. 20% precisavam de intervenção hospitalar. 15 dos 20% precisavam no atendimento hospitalar, precisavam de oxigênio-terapia, muitas vezes intubação ou utilização de dispositivos de auxílio respiratório, mas 5% eram casos, 5 dos 20, né, eram casos de UTI, de unidade de cuidados intensivos, e precisavam de todos os recursos do paciente, que um paciente crítico pode precisar. Intubação, respirador, portanto, medidas de proteção dos vários órgãos, de intervenção, de hemodiálise até intubação e ventilação sob pressão. E desses 5%, alguns evoluíam para óbito, e o que havia de comum entre todos eles é que não havia, isso nós consolidamos o conhecimento, nunca houve
um tratamento específico. Um momento muito difícil, porque todos os estudos sérios indicavam essa mesma perspectiva. Não haviam tratamentos para a Covid-19. Mas, como é uma doença que, apesar de ter essa proporção, 80% ficavam bem, 20% precisavam de hospital. Desses, um quarto deles, 5% do total de casos, precisava de UTI. Como eram muitos casos, milhares, milhões de casos, essa epidemia tinha uma característica, ela colocava em colapso o sistema de assistência, porque rapidamente ela consumia os leitos hospitalares e os recursos de terapia intensiva, os recursos de cuidados a pacientes críticos. Digo, recursos materiais, leitos hospitalares, leitos de UTI, recursos humanos especializados, porque os médicos, enfermeiros também adoeceram nesse processo, apesar de toda a proteção, e recursos farmacológicos. No Brasil, durante um período importante da epidemia, já para o fim de 2020, nós tivemos uma grande falta de medicamentos para realizar a intubação do paciente. Eu realizo a intubação do paciente sedando o paciente e aplicando uma medicação que faz com que eu tenha um relaxamento da musculatura para que ele não resista à intubação e não sofra durante a intubação. Então, em muitos momentos, nós tivemos falta de medicamentos, nós tivemos falta, inclusive, do oxigênio, que era o grande insumo para dar um suporte aos pacientes que eram hospitalizados ou dependiam de UTI. Então, no primeiro momento, nós começamos a ter a epidemia crescendo. No Carnaval de 2020, nós ainda não tínhamos casos no Brasil. Os primeiros casos, 3 casos, surgiram logo depois do Carnaval no Brasil e vieram da Europa, vieram de pessoas que estavam viajando em férias na Europa. E daí nós tivemos uma progressão muito grande dos casos de Covid. A Covid tinha essa característica, era muito rápida, não havia nenhum mecanismo, nenhum tratamento para impedir a sua progressão e até então eu não tinha nenhum remédio que eu pudesse dizer, com esse remédio eu mudo o curso da doença. Nós não tínhamos nenhum meio de contenção da transmissão. A única forma de eu controlar uma doença respiratória, a transmissão de uma doença respiratória viral, é evitando o contato, porque essa doença respiratória se transmite por gotas e gotículas que são produzidas durante a respiração, a fonação, a fala, etc. Comportamentos humanos normais. Então, para o tratamento não havia nada novo e para a prevenção não havia ainda nenhum remédio que interrompesse o curso da doença ou uma forma de prevenção como uma vacina. Então, a única medida que nós tínhamos é usar barreiras físicas. As barreiras físicas eram o uso de máscaras em ambientes onde a pessoa tivesse que circular fora do seu grupo familiar ou em determinados momentos onde a transmissão, a taxa de transmissão da doença estava muito alta nas cidades, nos estados, nas localidades, promover o isolamento social, que era uma forma de impedir a circulação do vírus e, portanto, tentar conter a progressão dos casos. Que eu sabia que quanto mais casos eu tivesse, 20% iam precisar de oxigênio e internação hospitalar e 5% iam precisar de respirador e leito de UTI. Então, em determinados momentos, para não colapsar o sistema de saúde, principalmente, a grande medida foi o isolamento social. Isso permitiu diminuir a carga de doença e eu permiti com que os serviços abertos disponíveis, os recursos disponíveis,
desse conta de um número menor de casos que esses isolamentos faziam, eles invertiam a curva de transmissão. 2020 vivemos esse processo, todos que estavam no Brasil viveram. O ensino deixou de ser um ensino presencial, inclusive nas faculdades de medicina. Alguns alunos em estágios presenciais foram para estágio, protegidos. Os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde trabalharam em vários desses momentos também, porque era preciso cuidar das pessoas. Foram verdadeiros heróis? Foram heróis, foram profissionais da sua área. Meu nome é Rodolfo, eu sou médico, me formei ano passado. Eu ingressei agora esse ano na residência de Medicina do Esporte, na Unifesp. Queria falar um pouquinho sobre como que a pandemia e essa instalação aí dessa parte digital e telemedicina mudou um pouco minha graduação, alterou bastante, acho que mexeu na vida de todo mundo e na minha e nos meus colegas, que a pandemia chegou, a gente estava aí no 3º, 4º ano, acho que não foi diferente também. Foram criados vários desafios que a gente não estava esperando. Realmente, eu acho que a rotina de estudo de um estudante de medicina aplicado e tudo mais, que nem era no meu curso, foi muito complicada a distância, né? Porque, poxa, acho que assim, como foi para todo mundo, ficar em casa, aplicando e tudo mais, desgasta muito, né? Ela gera um grande atrito com o estado mental, de espírito, com descanso, com lazer. Eu acho que é muito importante para o ser humano ter esses espaços separados. Algo que afetou também com certeza foi o grande trabalho humano da parte médica, né? Porque quando a gente está em casa, está trabalhando na parte de telemedicina, e especialmente na parte de estudos, né? Menos do que a parte clínica, o contato humano, nos estudos de semiologia, por exemplo, ou de habilidades clínicas, ele é essencial. Ele é primordial, ele é básico. E quando você subtrai isso, você cria um cenário que ele realmente traz muitos desafios e que eles precisaram ser contornados do jeito que dava, realmente. Para mim foi um grande desafio ficar mais em casa, estabelecer essas comunicações, essas conexões aí humanas de maneira mais digital. A minha família, todo mundo que migrou para home office, saiu de São Paulo. Eu fiquei aqui, eu cuidava da minha avó. Eu acho que para mim isso daí foi, apesar de que foi um fardo, foi uma coisa interessante do ponto de vista médico, porque eu fiquei meio que de médico dela enquanto estudante. Então eu estudava e meio que já ia junto com ela, sempre de mão dada, tratando as comorbidades e organizando a vida dela, os remédios e tudo mais, porque era um quadro demencial, então requeria muita atenção. Além disso, acho que mudou bastante, né, os conformes das relações com os colegas, porque, poxa, os colegas que eram mais, vamos falar assim, desligados das interações digitais, assim, tanto por chamadas, ou por jogar alguma coisa, ou, poxa, de tudo que tinha, acabaram se distanciando um pouco, né, porque a gente só se encontrava, às vezes, em um ou outro estágio presencial, na parte do ambulatório no 3º ano, e no 4º ano, somente realmente nos atendimentos a gente encontrava o pessoal. Então isso com certeza moldou um pouco as relações dos colegas, as relações até com os professores, porque um vínculo muito importante da faculdade de medicina também é o aluno com o professor, porque o professor, querendo ou não, ele é um grande mentor, ele é alguém que já esteve ali, ele entende os desafios, e assim como na relação médico-paciente é muito importante, do ponto de vista de ensino, a relação preceptor-aluno, quando ela está bem moldada, ela é muito aprimorada, ela é muito avantajada. Mas uma coisa que as pessoas conheciam pouco, a sociedade brasileira, sobretudo aquelas pessoas que sempre tiveram um plano de saúde, sempre tiveram acesso para se consultar com um médico diferenciado, num consultório diferenciado, não sabiam que existia no Brasil. Há 34 anos foi construído um sistema único de saúde. Esse sistema único de saúde tem uma estrutura de hospitais, de UTIs, que suportou a crise de assistência. E nós descobrimos,
na comparação internacional, coisas curiosas. Por exemplo, um dos principais problemas para Milão, que viveu uma grande mortandade de Covid, uma população muito velha em Milão, mas também uma grande dificuldade do cuidado em Milão, a Itália tem 3 vezes menos leitos de UTI do que o Brasil. Então, com toda a precariedade do sistema público de saúde, o Sistema Único de Saúde tem 3 vezes mais leitos de UTI proporcional à sua população do que o sistema de saúde italiano. Essas características, por quê? Porque é um sistema que tem muito acidente, tem outros problemas, então ele tinha essa estrutura. Essas características do SUS, de estar no país inteiro, de ter uma rede de mais de 40 mil unidades básicas, que, portanto, podem dar vacina rapidamente, e ter essa amplitude foi uma principal descoberta das pessoas de um modo geral, que havia um sistema de saúde público que cuidava de vacinas, que produzia pesquisas aplicadas para agir numa situação como essa e que protegeu a saúde dos cidadãos. Houve um fato curioso aqui em São Paulo, um grande hospital privado aqui, do Espigão da Paulista, no começo da epidemia, ele esgotou todos os seus leitos de UTI e ele pediu para quem leitos de UTI para colocar seus pacientes? Para o Sistema Único de Saúde. Um grande hospital privado pediu ajuda e os leitos públicos se disponibilizaram para eles. É bem interessante a gente fazer um comparativo da Covid-19 com outras doenças de potencial pandêmico, porque ela realmente surpreendeu a todo mundo. Eu lembro quando a gente começou lá em 2020, com os primeiros casos, nós profissionais de saúde mesmo, inclusive especialistas, infectologistas, era tudo novo para a gente também, ninguém conhecia o SARS-CoV-2, então a gente começou a estabelecer comparativos com outras epidemias e pandemias. Muita gente, e eu me incluo nesses, lá no início começou a pensar, a gente vai viver uma situação bem complexa em saúde, com certeza, semelhante provavelmente ao que a gente viveu em 2009, aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, com H1N1, com influenza. Então a gente foi fazendo esses comparativos e fomos falhando reiteradamente. A gente achava que ia ser como influenza e não foi muito pior. A gente começou a ver que essa transmissibilidade era maior e que o potencial de gravidade e letalidade da doença também eram maiores, então a gente começou a fazer outros comparativos. Começamos a comparar com pandemias por outros coronavírus, como aconteceu com a gripe espanhola, por exemplo, E novamente falhamos. A Covid-19, ela superou todas as expectativas, negativamente falando, em letalidade, em número de óbitos e principalmente em calamidade pública, Porque foi um adoecimento tão concomitante em tão grande número de casos, com uma letalidade importante, principalmente na era pré-vacinação, que muitos óbitos aconteceram inclusive por uma ausência de leitos e de adequada assistência à saúde mesmo. Então, nesse aspecto, a pandemia de Covid-19 ela não tem precedentes, Se a gente comparar números absolutos de óbitos, se a gente comparar além do número absoluto de óbitos, a morbidade dessa doença num contexto de ausência, escassez de número de leitos e de infraestrutura e de recursos de saúde, se a gente lembrar de um passado recente onde a gente não tinha oxigênio para oferecer para as pessoas nem no ambiente intra-hospitalar em alguns locais no Brasil e no mundo, realmente a gente está falando do pior agravo pandêmico que a humanidade já enfrentou, sem sombra de dúvidas. E falando de prevenção, obviamente, para além desses múltiplos artifícios que a gente tem para se prevenir, seja higienização adequada das mãos com álcool em gel ou lavagem das mãos com água e sabão, etiqueta respiratória, uso de máscaras, sem dúvida, a principal estratégia de prevenção para qualquer doença passível de prevenção por imunização
são as vacinas, né? E a vacinação para a Covid-19, ela foi muito polêmica no início, porque a gente vivia essa emergência global em saúde, então a gente precisou acelerar os processos e muita gente duvidou da qualidade dos estudos que validaram essas vacinas. Mas hoje já é tempo da gente ter olhado para trás, revisado esses estudos e visto que todos eles foram conduzidos de forma muito séria. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa clínica no início da pandemia e ainda trabalho, participei de ensaios clínicos de validação de segurança e eficácia de algumas das vacinas que a gente ainda utiliza na prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2 e posso dizer do ponto de vista de pesquisador e de voluntário de pesquisa clínica também que realmente esses estudos foram conduzidos de forma muito séria e que todas as vacinas disponíveis hoje, independente da plataforma utilizada, se é RNA mensageiro ou outras plataformas, outras tecnologias de vacina, são seguras e eficazes e mudaram o contexto da história natural da doença Covid-19. A gente só conseguiu frear o número de óbitos, reduzir a letalidade, conseguir abrir maior número de leitos e atender as pessoas e, inclusive, ter profissionais não doentes e vivos para atender essa população a partir da vacinação para a Covid-19. Então a mensagem sobre vacina é: vacina salva vidas, vacina é segura, vacina é eficaz e não é diferente das outras que já faziam parte do nosso Programa Nacional de Imunizações e hoje para a Covid-19, incluída também nesse Programa Nacional de Imunizações, a gente precisa ratificar a segurança e eficácia e estimular a todo mundo que se vacine para essa doença. A minha tese de mestrado se baseou no estudo de crianças prematuras durante o período da pandemia, avaliando fatores nutricionais e não nutricionais. E a gente percebeu que o impacto da Covid teve efeitos positivos e efeitos negativos. E incrível de se observar que teve alguns efeitos benéficos no que se diz a menor índice de outras infecções e algumas mães com desenvolvimento melhor do seu pré-natal, gerando crianças menos prematuras. Mas também avaliamos algum impacto na amamentação, às vezes positivo, onde a mãe podia ter mais tempo amamentando essas crianças, e alguns impactos negativos pelo medo da transmissão do vírus para essas crianças. E aí, então, desfavorecendo a amamentação. E foi interessante observar também que o nível socioeconômico também variou. Então, mães que puderam ficar em home office com trabalho garantido tiveram melhores desfechos. E as mães que tiveram que sair para trabalhar, estiveram mais expostas, tiveram desfechos piores. Em relação às outras faixas etárias, o que a gente percebeu? Que o isolamento ele foi maléfico para o desenvolvimento das crianças em todas as faixas etárias. No que diz a estimulação, então o desenvolvimento infantil ele é baseado em estimulação. Uma criança se desenvolve conforme o estímulo que ela recebe. Muitas vezes tinham que ficar em casa, com os pais trabalhando e sem receber o estímulo adequado. Então, ficaram expostas à tela ou ficaram sem estar ao ar livre para desenvolver brincadeiras que pudessem estimular um desenvolvimento motor e um desenvolvimento cognitivo adequado. No que se diz a fase escolar, pré-escolar, escolar, onde as crianças já vão para a escola, a questão do isolamento também foi prejudicial nesse sentido, né? Os adolescentes crianças
de pré-escola, escola e adolescência, eles passaram a ter programas em EAD, muito inadequados ao desenvolvimento social dessas crianças, além da questão do cognitivo também, e também do motor, porque na escola a criança tem espaço, ela tem contato social, né, mas tem um espaço ao ar livre para brincar, correr, coisa que ela não tinha no período da pandemia e em casa. As crianças, elas não devem ser expostas à tela antes dos 2 anos de idade, e que depois dos 2 anos de idade elas podem ser expostas por 30 minutos apenas. E nessa necessidade do trabalho de home office, ou às vezes do não trabalho, e a mãe não saber mais o que fazer de estímulo com essa criança, essas crianças foram muito mais expostas a tempo de tela, tela de todos os tipos, televisão, celular, videogames, né? O que foi extremamente prejudicial, como eu tinha falado anteriormente, porque a criança, quando ela recebe o estímulo de uma tela, ela recebe um estímulo pronto, ela não precisa desenvolver nenhuma habilidade. Agora, quando ela tem o estímulo do brincar, do pular, do conversar com outras pessoas, do tentar interagir, ela precisa fazer conexões neurológicas para que esse cérebro consiga se conectar e ela consiga que ela consiga interagir com esse meio, né? E então ela faz interações neuronais para que haja uma interação social, cognitiva, comunicativa. E eu acho que a palavra de ordem nesse período foi medo, né? Acho que o mundo ficou com muito medo. E o medo paralisa, inclusive paralisa o desenvolvimento infantil. E se a gente tiver que traduzir toda essa conversa em alguma palavra, essa palavra foi medo. Medo do desconhecido e paralisia. E pensando no caso das crianças, o quanto na verdade elas também já estavam impactadas pela tela antes mesmo de a pandemia acontecer. Passavam muito tempo, né, ali, e se a gente pensar também de uns tempos para cá, a infância ela mudou muito. As crianças estão muito mais, até por uma questão de segurança, dentro das suas casas, dos apartamentos. Então, inevitavelmente, o estímulo acaba sendo um maior período nas telas. Então, enquanto isso também acabou sendo potencializado, porque a via de aprendizagem era via celular, computador, enfim. Então, essas crianças acabaram tendo aí um prejuízo muito maior pelas horas que passavam na tela. Tem até um estudo do JAMA Pediatrics que mostra que crianças acompanhadas ali no seu primeiro ano de vida, do período de 2013 até 2017, em que o estudo aconteceu, eles identificaram que essas crianças ficaram impactadas do ponto de vista do desenvolvimento da linguagem, verbal, da comunicação e da interação, desenvolvimento da interação social dos seus 2 até os 4 anos. Então, quanto isso também vem já acontecendo há muito tempo, mas que na pandemia acabou sendo mais autorizado, sendo mais necessário, e acho que tem as duas coisas, né? A gente acaba ficando bastante dividido. A tela é necessária, mas o período, né, que isso vai ser usado também é importante, restringir, limitar. No doutorado também, durante esse período, a gente olhou para a questão da pandemia, da Covid-19, pois foi um período que agregou para esses cuidadores mais demandas, mais cuidados. Então, a gente foi entendendo como que a Covid estava impactando a assistência desses cuidadores que, por não serem remunerados, acabam tendo um impacto muito maior também do ponto de vista socioeconômico. Dentro do contexto da clínica, o que foi possível observar é que as pessoas começaram a ter que se haver com questões que até então tinha uma rotina que atravessava e que ficava difícil de olhar, de entender, mas algumas relações, por exemplo, tiveram que ser revisitadas, comportamentos de ideação suicida, de automutilação em adolescentes e crianças, a gente também observou que teve um aumento, pois ficaram isolados dos colegas, do contato escolar, e a gente também observou o quanto foi impactante para as crianças do ponto de vista do desenvolvimento, que tiveram um atraso no desenvolvimento da linguagem, da interação social, de comunicação e também até na questão de resolução de problemas, né? Teve também aí um período de
de readaptação do sono, da alimentação. Todo mundo teve que se readaptar aí com questão de horários, então as crianças ficaram bastante afetadas até pelo medo, né, de perder um parente, um familiar, um colega, um professor, e o quanto às vezes a gente até subestima as crianças, né, e não compartilha com elas algumas coisas que são essenciais até para que elas possam se haver com essas perdas, com esses lutos também. Então foi muito difícil esse período para os pais terem que repassar essas informações, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Acho que é importante dizer que aqui no Brasil nós fizemos um convênio com o Ministério da Saúde para atender os profissionais de saúde. E o que a gente mais percebeu nessa época foi o tamanho do sofrimento do profissional que atendia nos hospitais, que viam as pessoas morrendo diariamente por conta da situação da infecção, e o sofrimento maior era não poder voltar para casa ou voltar para casa e contaminar uma pessoa, ou mesmo ver os colegas partindo, os colegas morrendo. Então nós pegamos muitas pessoas em sofrimento intenso por conta dessas questões. Acho que uma outra experiência importante para contar para vocês aí da terapia comunitária nesse momento, do ambiente online, ambiente virtual, foi justamente, nós estamos aqui no território do centro de São Paulo, e a gente fazia um trabalho importante com pessoas em situação de rua, albergadas, e por conta do isolamento a gente não conseguia mais. Então, com um celular e com muita criatividade, a gente conseguiu também atender essa população que estava muito vulnerabilizada em função do isolamento. Veio também o congresso, primeiro congresso online de terapia comunitária, e por conta disso a gente conseguiu também fazer um trabalho importante desenvolvendo aí a terapia comunitária para pessoas idosas. Aí a gente já estava saindo do isolamento. Claro que a população brasileira e mundial sofreu com o isolamento, mas os idosos ainda mais, principalmente aqueles que ficaram solitários em casa. Muita dificuldade de sair depois do isolamento, muita dificuldade em se relacionar. Então, por conta disso, quando a gente começou a desenvolver as formações aqui no município de São Paulo com os profissionais da saúde, as pessoas que mais aderiram às rodas de terapia comunitária, que mais saíram de casa para ir às unidades básicas para realizar a terapia comunitária foram os idosos, em função da solidão, em função da perda de alguns parentes que não conseguiram vir partir, e por conta disso, né, a Suécia, né, o Palácio Real de Estocolmo, a Rainha Silvia, ela tem uma premiação, que é uma premiação internacional, que ela premia boas práticas que são realizadas por enfermeiros mundo afora. E eu inscrevi o trabalho do Instituto Afinando Vidas e a gente conseguiu essa premiação internacional como sendo uma prática inovadora para poder cuidar da saúde de uma população de uma maneira geral, mas principalmente naquele momento, cuidando dos idosos. A pandemia de Covid trouxe questionamentos, muitos positivos. O primeiro deles é que a gente não pode estar desatento para a forma como a gente lida com o nosso planeta, o nosso meio ambiente, a nossa relação com o mundo. Porque a própria Covid-19, o próprio SARS-CoV-2, um coronavírus que saltou de espécie, é uma ameaça permanente das novas epidemias que existe, porque nós cada vez mais, nosso modo de produzir cada vez de modo mais extensivo, de invadir ecossistemas e de não cuidar do nosso planeta, nós podemos ter que enfrentar e vamos enfrentar novas doenças virais, novas zoonoses, e isto é importante que a gente esteja atento. O segundo grande aprendizado é que nós precisamos manter o nosso sistema único de saúde e melhorá-lo para que ele possa nos ajudar a enfrentar situações como essas vividas. Terceiro, que nós precisamos ter
valorizar aprendizados válidos, que foram testados e são válidos. Olha, até 2019 havia uma grande hesitação dos órgãos de controle ético da medicina, do Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, sobre a adoção da telemedicina. Um projeto, uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2019 foi revogada porque não havia consenso, havia muita dúvida e muita resistência dos profissionais médicos em 2019, guardem esse ano, sobre o uso da telemedicina. Com a pandemia da Covid, com o isolamento, com a dificuldade de acesso das pessoas, a telemedicina foi a alternativa prática que todos usaram para fazer com que a medicina pudesse chegar com maior qualidade e atender as pessoas. Hoje, a telemedicina demonstrou ser uma aliada para a qualidade do cuidado. Telemedicina que não é só o teleatendimento ao mesmo tempo, mas pode ser também sistemas de monitoramento à distância e o conforto, eventualmente, de um paciente marcar sua consulta, fazer um retorno só para verificar exames que possa ser digital, diminuir custos, aumentar possibilidades de atendimento e fazer com que nossas grandes distâncias possam ser minimizadas. Há projetos intensos nesse sentido do Ministério da Saúde para a disponibilização de telemedicina nos estados mais distantes do país, com apropriação de tecnologias para isso. Então, a telemedicina, de modo geral, veio para ficar. Nós vamos transformar, já está transformada numa grande alternativa. Muitos profissionais de saúde atendem praticamente só à distância, muitas áreas de saúde. Os médicos, por características específicas de algumas especialidades, têm muito atendimento presencial, mas também podem acompanhar seu paciente em telemedicina, dar retorno de exames, né? Enfim, mudou a prática profissional e é possível que a gente... Isso vai desumanizar o atendimento? Não. O atendimento humanizado, o atendimento que eu chamo empático, compassivo, com compaixão, um atendimento que se coloca no lugar do outro e que enxerga no outro uma pessoa singular, ele independe da tecnologia. Eu posso ser presencialmente nada empático e desumano e a tecnologia facilitar o acesso, às vezes, de um acamado, de uma pessoa que não pode se deslocar, ao cuidado, à orientação e ao acesso à pessoa que atende. Então, não é a tecnologia que retira a humanidade. A gente retira a humanidade quando a gente deixa de pensar o paciente, o ser humano, como alguém que não cabe dentro de um algoritmo. O ser humano não cabe dentro de um algoritmo para o bom médico. Cada ser humano é um ser humano singular. Não existe uma doença só que eu possa dizer, todos os hipertensos são assim, todos os diabéticos são assim. Cada problema é o problema de uma pessoa, a forma como ela se relaciona com ele e assim por diante. Então, a tecnologia só vai nos ajudar e quem ainda não se adaptou, corra para se adaptar, porque isso é uma necessidade e as pessoas têm o direito de ter mais conforto. Com relação à telemedicina, o que eu pude observar? Eu tive a experiência em 2017 de realizar uma disciplina no meu mestrado que já foi da telemedicina na Universidade de São Paulo. Então foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de ver como todo esse andamento já estava em sequência.
por volta dos anos 90, mais ou menos, tiveram muitos incentivos no mundo com relação à telemedicina. A própria necessidade de você ter algum tipo de atendimento ou de algum tipo de recurso médico com o uso da tecnologia foi sendo cada vez mais necessário desde que o homem foi para a Lua, né? Que a gente observou que as coisas precisavam ir mudando. Então, nós observamos que tivemos atendimento em telesaúde, como de psicólogos por telefone, aqueles grupos de atendimento com pacientes graves psiquiátricos também. Então, as coisas foram se caminhando. As legislações também precisaram ser atualizadas, né? As faculdades públicas, elas tiveram um grande incentivo a tudo isso, porque eles começaram a observar que nós precisávamos de ter uma rede de banco de dados muito interligada, principalmente para poder dar um suporte, apoio à educação aos alunos, o atendimento a pacientes distantes, ribeirinhos. Então, isso tudo foi fomentando uma necessidade de fazer esse atendimento. Mas isso aí foi tudo antes da era do Covid, né? Então, estava sendo implementado tudo isso, as redes de atenção à telemedicina já existia só dentro das faculdades, ainda estava muito próximo só entre eles, e o uso de telediagnóstico, teleradiologia em 2014, O grupo da obstetrícia do HC, por exemplo, eles fizeram um trabalho para ajudar outras instituições a cuidarem de suas gestantes. E isso era impensável antes da telemedicina, antes de você ter esse contato, antes de você conseguir ver o paciente, né? A telemedicina não é só telefonar para o colega e tirar dúvida, né? Você tem o recurso audiovisual, você consegue compartilhar um exame. Olha, esse eletro aqui, o que você acha disso aqui? E o especialista do outro lado da linha está olhando. Então, foi uma revolução no modo de pensar. Eu acho, hoje em dia, que assim, se possível, claro, eu acho super... o atendimento ao seu paciente vai ser melhor presencial, com certeza. Mas a telemedicina pode funcionar como uma triagem. Por exemplo, você pega um paciente que, em teoria, não tem nenhuma patologia, a gente pode usar como uma triagem. A gente tem um serviço... Eu sou anestesista, né? E a gente trabalha com pré-anestésico. Na instituição que eu trabalho, existe a telemedicina para pacientes que já foram vistos pelo cirurgião. Eles têm uma dificuldade de se locomover, moram longe, então a gente consegue conversar com esses pacientes por telemedicina. Aqui é uma opinião pessoal, não substitui o contato direto, porque tem alguns exames que realmente a gente tem que fazer com o paciente na hora, mas como uma triagem eu acho bem adequado, né? E eu acho que sem o Covid a gente não teria essa visão, a gente tinha uma visão mais preconceituosa, né? Mas, de novo, não substitui o contato direto com o paciente, não substitui o exame físico, não substitui o obstário, né? O estar ao lado, o cuidado, mas ajuda muito. Eu acho que, para mim, o mais interessante é entre profissionais. Você conseguir tirar uma dúvida com um profissional especialista. Isso muda em áreas remotas, né? Por exemplo, muda o jeito que um clínico geral vai conseguir cuidar do seu paciente. Por exemplo, sei lá, eu tenho um paciente que tem uma questão oftalmológica, mas eu sou um generalista, né? Como generalista, você aprender um pouquinho de oftalmo, tem uma pincelada na faculdade, mas você ter a chance de você mandar a imagem desse paciente, mandar exame para um especialista, é uma coisa que eu acho que vai melhorar muito o atendimento, né, em regiões que não tem a chance de ter o especialista lá presencialmente.
bom dia, me chamo Gabriel, tá? Sou médico de família e comunidade, tá bom? Formado aqui por Manaus, mesmo Amazonas. Eu trabalho agora aqui na UBS da Cajatuba, né? Que é aqui na zona rural de Iranduba, que é um contexto assim de zona rural, né? Aqui a gente faz uma medicina rural, tá? Aqui os problemas de saúde mais prevalentes são diarreia, né, especialmente nas crianças, mas pode ocorrer em adultos também, doenças crônicas como hipertensão e diabetes também. E nesse meio tempo também, né, eu estou aqui desde abril, mas nesse mês de julho também, os casos de síndrome gripal. Nesse contexto aqui a gente tem muitos casos de síndrome gripal, né, especialmente em crianças e em idosos também. Os adultos, eles têm realmente alguns sintomas que realmente incomodam, né? Mas realmente essas são as faixas, né? Crianças e idosos, né? Essas são as faixas que mais preocupam a gente, certo? Aqui, como eu também tenho um contexto de ser rural, ser uma área geograficamente isolada, a telesaúde em si, né? Ela é muito proveitosa, né? Especialmente também no contexto de especialidade, né? Então a gente tem até a gente está fechando também uma parceria, né, com a telesaúde do Hospital Universitário Getúlio Vargas, né, que foi onde eu formei. Então, justamente para que a gente tenha um acesso a outros especialistas, né? Mas isso aí realmente considerando outras doenças, né? Nas áreas da reumatologia, ortopedia, por exemplo, tá? Mas pelo menos aqui os casos de síndrome gripal mesmo, né, que realmente são assim até tem ali uma evolução autolimitada, eu mesmo consigo tratar aqui com as medicações disponíveis, né, especialmente sintomáticos, né, alguns realmente xaropes antialérgicos, expectorantes, a depender dos sintomas do paciente, né. Também eu sou formado no ano 2021. E aí, no ano, a pandemia ela começou no ano de 2020, né? Então, antes de eu formar, eu participei de um programa pela Prefeitura de Manaus, que era o programa do telemonitoramento. Então, a gente tinha lá, né, os pacientes procuravam as unidades, teve lá o lockdown e tudo mais. E aí, esses pacientes, eles eram atendidos nas unidades de saúde e eram cadastrados no programa de telemonitoramento da Prefeitura. O que a gente fazia? A gente pegava os contatos desses pacientes e ligava, né? E ligava para esses pacientes, perguntava como é que eles estavam evoluindo, né? 80% deles, digamos assim, jogando por alto, desses pacientes, alguns já tinham até melhorado, outros estavam com sintomas ainda realmente um pouco incômodos, né? Que a gente conseguia ali dar alguma medicação sintomática, até realmente, não é nem dar, né? Mas indicar, né? Orientar uma medicação sintomática para alívio ali daquele desconforto, né? Mas às vezes, assim, até em torno de 20% desses pacientes, né, como estavam no lockdown também, a gente encontrava alguns casos bem graves e preocupantes, pelo menos 1 ou 2 por dia. De pacientes assim que estavam saturando e alguns deles tinham oxímetro, dificuldade respiratória, muita febre, que apesar das medicações não estava atenuando. E aí a gente tinha que orientar, chamar o SAMU, orientar a buscar o pronto-socorro, o SPA, justamente até para realmente manejar melhor os casos e tentar melhor orientar o cidadão, né? Então, nesse contexto, até o telemonitoramento que a gente fazia por telefone também, né? Ele foi muito útil, né? Aí depois, de formado mesmo, eu já comecei a atender presencial. Né? E assim, pelo menos aqui realmente também nesse contexto do atendimento presencial, né, a gente consegue ali realmente ter uma visão mais esclarecida, verificar ali alguns casos ali que talvez saiam daquela rotina diária, né, de alguns pacientes assim que tenham uma dificuldade respiratória, por exemplo, outros sintomas que chamam a nossa atenção, denotam até de uma maior gravidade, a gente consegue até realmente manejar melhor, mas nesse contexto também a telesaúde, tanto por telefone, né, a ligação por telefone, tanto quanto uma videochamada, né, online, né, para uma outra pessoa se vendo, né, através do computador, também é uma ferramenta bem interessante, certo? Até para tratar outros tipos de problemas. Primeiro, né, assim, a epidemia de Covid foi, como qualquer coisa que a gente tem que fazer para olhar para as populações indígenas, teve um impacto muito diverso. Foi diverso em relação
a cada contexto, né? Como tudo na saúde indígena, depende de como está a relação com o território, como está a relação, como está a vulnerabilidade da comunidade, como são os modos de vida da comunidade. Então tudo isso sempre, então teve lugar que teve impactos muito agressivos e outros não. Em média foi pior. Como em geral é pior, todos os indicadores de saúde, quando a gente olha pelo quesito raça-cor, indígena em geral é pior. O dobro da mortalidade infantil, né, o dobro da incidência de tuberculose. Né, se pensa, as mulheres indígenas morrem 80%, têm uma mortalidade 80% maior do que as mulheres brancas em relação a câncer de colo de útero, por exemplo. Né? Então a gente está falando, atravessado por uma série de questões que em geral é uma determinação social, não só acesso a recurso, né? A determinação social é mais complexa do que isso. Então eu lembro que nos primeiros, a gente teve conversas assim, né? Fez rodas de conversa, eu participei de alguns webinários, bem naquele começo da pandemia, tentando ver como é que estavam os cenários. Eu lembro que, por exemplo, naquele momento eu atendi uma comunidade em área urbana de São Paulo, que não estava tão diferente do impacto do entorno. Enquanto uma aldeia já na zona sul de São Paulo, que era a aldeia que tinha um modo de vida mais comunitário, estava com, lembro assim, 600, 700 casos, assim, de uma aldeia que tinha 1000 e poucas pessoas. Então já estava com um impacto enorme, né? Mas foi diverso, né? E aí quando bateu a pandemia, eu lembro dos insights que bateu, daquele pavor de achar que a gente podia ser amplamente dizimado, né? Eu nunca achei que isso ia acontecer, mas eu fui dando conta que de fato todo mundo teve alguém perto que teve, alguém que conhece alguém que acabou falecendo de Covid, né? E esse pavor de pensar o que é o pavor das epidemias, né? E dessa vulnerabilidade em relação absolutamente aleatória, né, de pensar que patógenos que estavam circulando pelo mundo, quando chegam numa população que não tinha contato, são devastadores, né? Então isso é uma coisa que eles já conheciam, já tinham essa memória, né? Esse pavor dessa coisa de chegar uma doença que mata metade da aldeia, né? E ainda isso não está na memória viva dessas pessoas, né? Você pega gerações recentes, né? Até um jeito, você olha para uma pirâmide etária de uma população, e ver que é uma pirâmide sem idoso, né? Você pode olhar que às vezes ali passou uma epidemia e que foi muito devastadora, né? Então, mas foi muito diverso. Então, quando a relação com o sistema de saúde era muito positiva, onde era de confiança, onde essa memória ainda ajudou eles a perceberem que ia se repetir uma coisa diferente, eles conseguiram se organizar muito bem. Então, por exemplo, os Zoé, né, eles têm um médico que acompanha eles, que é um neurocirurgião, e acompanha há muitos anos, e ele vai de avião, né? E ele sempre teve uma relação muito boa com a comunidade, que descia o avião e todo mundo corria. Todo mundo corria para ver ele. E quando começou a pandemia, ele contou que foi o contrário. Ele descia de avião, todo mundo desaparecia para o mato. Então eles conseguiram se organizar de um jeito e conseguiram se espalhar de tal maneira, e tinham um jeito que a epidemia entrou, não entrou na aldeia, né? Por outro lado, teve comunidades indígenas que falaram que estavam já bastante atrapalhadas assim com as confusões e que queimavam máscaras que estavam chegando lá porque estavam dizendo que as máscaras estavam contaminadas. Então também foram vítimas de um processo das mentiras, né, das fake news, das desinformações, acho que essa é a melhor palavra, né? Foram vítimas das desinformações que acabaram trazendo uma vulnerabilidade muito grande, né? Então isso também teve as duas coisas. E teve uma dificuldade específica tem uma questão do modo compartilhado de vida, né? Uma aldeia, muitas aldeias têm modos de vida muito compartilhados, né? De tomar a mesma cuia, de dividir a mesma casa, né? Dividir rede, de ficar todos sobre o mesmo teto, sobre o mesmo... e isso, sem dúvida, acabou sendo, em alguns cenários, né, favorecendo espalhar rápido, né? E teve muitas respostas muito bonitas da Covid, né, do pessoal lá. Eu lembro de uma moça indígena que
é da área da saúde, se eu não me engano, ela é, não sei se ela era fisioterapeuta ou enfermeira, eu realmente não lembro, mas ela estava falando assim de como eles Manaus, né, cenário de Manaus, onde acabou o oxigênio e tudo, e eles organizando estruturas para tratar com os chás tradicionais, e hidratar é importante na Covid, né, usar coisas anti-inflamatórias, né, eu até vi um debate de uma pneumologista, que inclusive descobriu que anticoagulante era bom para a Covid, né, ela quase foi processada porque estavam dizendo que ela estava sendo charlatã, e aí saiu o resultado, saiu o artigo que ela escreveu comprovando de que de fato fazia diferença, e ela estava comparando esse cuidado com os cuidados indígenas, né, assim, das intenções e dos processos, para conseguir se organizar, né, e em alguns lugares fizeram covidários, né, lugares para as pessoas ficarem numa sala restrita, numa casa, numa oca restrita, para poder não contaminar. Então as tentativas foram grandes, mas de maneira geral foi grave, por conta disso tudo que eu falei. Foi pior, em média foi pior, em algumas faixas etárias, como eu falei, né, foi 7 vezes maior a mortalidade nas crianças até 7 anos, se eu não me engano, ou de 0 a 2 anos. Nas crianças de 0 a 2 anos, se eu não me engano, foi 7 vezes maior que as crianças com a média nacional. E, em média, a mortalidade foi o dobro da população geral, né? Então, teve peculiaridades específicas. Eu lembro que a gente até tentou fazer um processo de telemedicina, assim, um grupo de pessoas tentou se organizar para fazer um apoio via WhatsApp dos profissionais da ponta, que estavam lá cuidando das aldeias, mas isso acabou não funcionando muito bem. Eu lembro que eu respondi umas 2 interconsultas em relação à Covid, né, e naquele momento não tive muita essa experiência, porque estava fazendo atendimento local na cidade de São Paulo, de uma comunidade indígena. Então, em relação à população ribeirinha lá de Paissandu, que eu tive bastante contato aí nos anos de 2020 e 2021 com esse projeto, eles já se constituíam numa população que tinha pouco acesso aos serviços de saúde e aos cuidados em saúde, né? Tanto pela localização geográfica mesmo, as dificuldades de acesso de meios de transporte, né? Então, uma população pequena na região dos Grandes Lagos, no Pará, próximo a Santarém, com um transporte via barco e via automóvel difícil, né? Especialmente em época de chuva. Eu acho que a partir da pandemia, o que a gente percebeu foi, em relação a essa comunidade especificamente, né, um isolamento ainda maior, né? Se a gente for pensar na época pré-vacina e também na época que a gente ainda não tinha muito descrito como era a transmissão ou exatamente que tipos de cuidados a gente tinha que ter, essa população ficou ainda mais desassistida, né, desse ponto de vista. Então, acredito que também a nossa chegada com a saúde digital lá proporcionou uma retomada de outros cuidados em saúde que já estavam sendo deixados de lado há algum tempo, né? Então, com certeza foi uma população que sofreu mais com Covid e, infelizmente, a gente teve uma mortalidade bastante sensível na região e também uma morbidade aumentada. Então, as pessoas já vinham com as suas comorbidades não tão bem assistidas, então já estavam aí com hipertensão, diabetes, outras doenças não tão bem ajustadas, né, do ponto de vista da saúde, e ainda sofrendo com essa infecção nova e com todas as notícias de pandemia mundial e medo, enfim. Então, era uma situação de muita precariedade mesmo, né? Veja que a telemedicina vem para ajudar, a telesaúde, né, a atenção à saúde remota, ela vem para ajudar uma série de coisas, mesmo na cidade, né? Imaginar um dia como
hoje aqui, né, nesses verões que tem tempestades torrenciais na cidade de São Paulo, eventualmente você precisa de um acesso a uma emergência, a alguma dúvida de emergência, você pode lançar mão de uma estratégia que possa fazer você ter orientações e eventualmente uma parte delas não precisem de um cuidado presencial e resolver esses problemas. Agora, imagina, e aí vale o recorte, né? Porque imagina como é fazer o cuidado. Então eu vou dar alguns exemplos. Eu fui no Vale do Javari recentemente, a trabalho, e a gente visitou uma aldeia. Essa aldeia era 8 horas de barco, de uma lancha rápida. Então, né, tem umas que as próprias equipes usam, que é o canoão, que eles chamam. Dava quase 2 dias para chegar na aldeia mais perto da cidade. Né? E essa é a primeira aldeia. Então, tem ali aldeias que para chegar pode demorar 8 dias, 10 dias para a equipe de saúde chegar. Né? Então, você imaginar esse cenário, como é fazer uma atenção primária nesse local, né? Eu sou médico de família e comunidade, minha especialidade é ser médico da atenção primária, e a gente entende o quanto o cuidado, a conversa, o diálogo e uma boa clínica é muito resolutiva, né? A gente costuma dizer que profissionais resolutivos na atenção primária podem resolver 90%, 80%, 90% dos problemas. Mas mesmo a gente como né, eu estava até brincando aqui, que a gente cuida muito de não ter excesso de prescrição de remédio, não pedir exame desnecessário, mesmo a gente nesse cenário vai sentir falta de algumas ferramentas básicas do nosso arsenal de cuidado, como um hemograma, como como um exame de glicemia, como um ultrassom, eventualmente, né? E que a gente não vai ter. Muito menos o apoio de um especialista. Né? Então imagine se essa pessoa precisa, e a gente muitas vezes não vai conseguir resolver um caso, por exemplo, de uma artrite reumatoide, um lúpus eritematoso sistêmico, que a gente não tenha o mesmo refinamento de manejo que um reumatologista vai ter, por exemplo. Né? Então, a gente, nesse processo, pensar tecnologias que consigam ser, por um lado, mais portáteis, né? Mais point of care, né? Então esse é um desafio que acho que está posto, de conseguir fazer com que certas coisas cheguem até lá, e como lançar mão de possibilidades de atenção remota daqueles que não, de recursos de especialistas que são mais rarefeitos no território e naturalmente devam ser, né? Porque a gente precisa sem dúvida, pensar numa melhor distribuição de profissionais médicos no Brasil. Isso é um problema crônico que, com poucas mudanças nos últimos anos, alguma mudança, mas poucas, né? Então, o que eu quero dizer é que reumatologista, neurologista, nesse lugar do Vale do Javari que eu estava falando, que está pela linha do rio que eu contei, alguns pontos a 2.000 quilômetros, a gente seguia andando, né, o caminho do rio direto, próximo de 2.000 quilômetros, em alguns talvez até passe mesmo de 2.000 quilômetros, que eu estava fazendo essas contas. O neurologista está em Manaus, o reumatologista está em Manaus. Né? A dificuldade de chegar lá é muito grande, então você tem a possibilidade de fazer esse acesso, não só até os municípios, mas até capilarizar até a aldeia, evitar um deslocamento, imaginar o que é esse deslocamento, né? Esse deslocamento é, às vezes, sair uma mãe que tem que cuidar de uma família de 4, 5 filhos, cuidar da roça, você vai perder o tempo da colheita, vai perder o tempo da pesca, né? Não vai ter com quem deixar a família, então às vezes você vai ter que descer com 5 filhos esse rio para conseguir fazer o cuidado. Então, essas tecnologias podem ter impactos gigantescos. E aí chegamos à pandemia em 2020 e como é que eu fiquei como médica de família e comunidade, né? Nessa época eu tive uma grande oportunidade de participar de um projeto inicialmente de pesquisa e que depois foi evoluindo para ser pesquisa e política pública, de fazer a PS digital, então atenção primária à saúde de maneira digital com consultas à distância, né? Através dos teleatendimentos, do telematriciamento, em
telemedicina de família e comunidade. Então, nessa época, através desse projeto, eu consegui atender a população ribeirinha de Paysandu, que é uma comunidade da região dos Lagos, lá do Pará, que fica mais ou menos umas 3 horas de barco de Santarém e depois mais aí um período de carro ou de ônibus por uma estrada um pouquinho complicada. Então, durante a pandemia, a possibilidade desse projeto fez com que a gente conseguisse atender a essa população que estava com dificuldade de acesso à saúde e também que a gente pudesse observar como é que isso poderia funcionar num outro cenário que não o da pandemia, né? Então, eu acho que nesse sentido, para a saúde digital, foi um acelerador das possibilidades, assim, né? Então, a gente estava engatinhando nessas questões de teleatendimento, de telemedicina, e a pandemia funcionou como um acelerador desse processo. Então, a gente pôde contar com algumas facilidades nesse sentido de rapidez de aprovação de como a gente ia oferecer esse atendimento, que tipo de tecnologia que a gente usaria para acessar essa população com segurança e respeitando a privacidade dos dados, por exemplo, né? E também estabelecendo quais seriam esses limites no atendimento médico para alguém que está à distância. Nesse sentido, a gente contou com uma equipe de saúde da família local, que só não tinha o profissional médico. Então, nós tínhamos a enfermeira, a Graça, os técnicos de enfermagem, a Zilene e o Lauro e as agentes comunitárias de saúde. E, através do trabalho conjunto à distância, a gente conseguiu oferecer os cuidados em saúde para essa população, dentro do que era necessário nessa situação da pandemia e também depois, né? Esse projeto ele foi ampliado nos anos seguintes, né? Com a presença de mais médicos de família e comunidade nesse tipo de atendimento, então de populações que estavam distantes do centro de atendimento ou de populações que tinham características especiais de atendimento, né? Necessidades em saúde diferentes daquelas que a gente normalmente atende no nosso dia a dia, e é um projeto que vem caminhando desde então. Então, hoje a gente consegue oferecer, através de uma parceria com o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, desde a aprovação pelo Ministério da Saúde como uma política de saúde. Então, hoje a gente tem no nosso cardápio de opções do SUS a possibilidade de oferecer tratamento, acompanhamento de populações que tenham dificuldade de acesso aos serviços em saúde ou mesmo como uma complementação do que a gente já oferece presencialmente, os atendimentos à distância, né, mediados pela tecnologia. O que tem sido muito surpreendente e incrível e reprodutível nesses atendimentos é como as pessoas gostam dessa possibilidade e como elas ficam à vontade depois de um primeiro momento de estranhamento, por exemplo. Então, atualmente os atendimentos têm sido feitos nas próprias unidades básicas de saúde. Então, esse paciente ele vai até a unidade básica, ele é informado e perguntado se ele gostaria, se ele poderia passar por uma consulta médica à distância com um profissional que não está lá pessoalmente, e ele é encaminhado para uma sala em que tem o computador e os meios para a gente fazer esse atendimento. Uma vez que isso seja mediado pela equipe local, normalmente o resultado é muito bom, né? É possível fazer uma escuta qualificada, é possível passar essa sensação de proximidade e de cuidado com o paciente mesmo à distância.